Eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 36. Atos 4, 36. Se você tem alguém próximo a você que não possui Bíblia, compartilhe com ela, para que ela possa acompanhar a mensagem. Atos 4, 36. Hoje vamos falar sobre a vida de um homem muito interessante. Um homem que nós conhecemos pouco, mas um homem que teve um profundo impacto na história do Novo Testamento, na vida de alguns personagens que a gente conhece, de alguns apóstolos. E esse homem foi alguém especial. Eu não sei se você, mas a minha vida foi profundamente influenciada, impactada por pessoas que decidiram investir na minha vida, decidiram me encorajar, decidiram me estimular, me incentivar em algumas coisas. Meus pais foram grandes incentivadores, foram pessoas que me ensinaram a seguir o caminho de Deus. Desde criança, meu pai se deitava comigo na cama, lia uma história bíblica e fazia uma oração comigo. Desde que eu me entendo por gente, a primeira imagem que eu tenho do meu pai, ele me colocando para dormir, contando uma história bíblica e orando comigo. Ele me incentivou muito. Eu tive amigos na adolescência que me aproximaram do Senhor, que me encorajaram a buscar a Deus, me encorajaram a experimentar o poder do Espírito Santo. Eu fui criado na igreja num contexto tradicional, onde não havia o mover do Espírito Santo, a manifestação dos dons, e alguns amigos me encorajaram, me incentivaram a buscar a presença de Deus, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, e eles marcaram a minha vida. E até hoje eu sou muito grato a eles. Algumas pessoas investiram em mim na área do ensino, da pregação, me ensinando. E com 15 anos de idade, meu pastor me colocou no púlpito da igreja num domingo à noite. Ele já tinha passado algum tempo me ensinando a pregar a palavra, ensinando algumas partes da Bíblia, e me deu a oportunidade. Aqui na igreja da família cristã, o pastor Odair e a Rosita têm investido na minha vida. Estou há 10 anos aqui na igreja, e desde o começo eles me encorajaram, me incentivaram, me deram oportunidades. Isso marcou muito a minha vida, eu sou muito grato a vocês. Na palavra de Deus temos um homem que ele tinha um talento todo especial vindo de Deus para encorajar, motivar e incentivar pessoas e marcar a vida delas para sempre. E é sobre esse homem que nós queremos conversar hoje. E a influência que esse homem teve na vida de outros e como você pode ser alguém que vai incentivar outras pessoas, vai influenciar outras pessoas, vai ver as pessoas serem usadas por Deus por intermédio de você. E elas vão ser muito gratas a Deus pela sua vida. Eu acredito que você não lembra quem foi o homem mais rico em 1950. Eu também não sei. Quem foi o prêmio Nobel do ano 2000? Da química, da física? Não sei. Talvez poucos aqui saibam. Mas se eu perguntar para você quem foi a pessoa que trouxe você a Jesus, com certeza você vai saber citar o nome dessa pessoa. Quem foi a pessoa que encorajou você a estar firme em Deus, você vai se lembrar dela. Quem foi a pessoa que encorajou você na sua profissão, na sua empresa, no seu casamento? Com certeza você se lembra dessa pessoa. Mas pessoas que foram ricas, pessoas que ganharam prêmios, pessoas que tiveram destaque nas suas áreas de atuação, nós não nos lembramos. Por quê? Porque elas não marcaram a nossa vida. E o que eu quero ensinar a você hoje, essa noite, é como ser uma pessoa que marca a vida de outros. Pois aquilo que você tem, aquilo que você possui, não é pelo que você vai ser lembrado, mas é pelas vidas que você é usado por Deus para tocar e transformar. Atos 4, 36. Estou usando a Nova Versão Internacional. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vou ler de novo. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque ela registra a história de Barnabé. Ela registra a história de José, que teve seu nome transformado em Barnabé.
o encorajador, aquele que trazia coragem, aquele que dava ânimo, aquele que motivava, aquele que incentivava as pessoas. Senhor, queremos essa noite, em nome de Jesus, aprender com esse homem de Deus, esse homem que teve uma profunda influência na vida do apóstolo Paulo, na vida de João Marcos e tantos outros. Senhor, que em nome de Jesus os ensinamentos que aprendemos essa noite possam nos capacitar, Deus, na nossa vida pessoal, no nosso ministério, na nossa célula, na nossa empresa, porque é por meio de pessoas, Deus, que o sucesso vem. É por meio de pessoas que a bênção se estabelece. E nos ensina, Senhor, a nos relacionarmos melhor com as pessoas, a entregarmos a nossa vida um pouco mais, para ver pessoas crescendo, serem tocadas pelo Senhor. E nesse instante nós repreendemos em nome de Jesus toda força contrária, qualquer coisa que queira distrair a mente do meu irmão, da minha irmã, que queira roubar a semente da palavra do Senhor, em nome de Jesus está anulado nesse instante. E pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós essa noite e traz revelação da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem era Barnabé? Quem era José que se transformou Barnabé? Temos ali alguns indícios de quem ele era. Ele era um levita, isso significa que ele era da tribo de Levi. Já tinha na sua família toda uma bagagem histórica, onde os seus parentes foram servos de Deus, descenderam da tribo de Levi, serviram no tabernáculo, serviram no templo. Ele morava na ilha de Chipre, uma ilha próxima à Turquia. Você pode pegar um mapa ali, você olha ali para a Europa Oriental, você vai ver ali Chipre, um pouco abaixo da Turquia. Ele era daquele lugar. Filho de pais helenistas, o que eram isso? Eram judeus, criados na cultura grega, que falavam grego, viviam naquele contexto de Chipre. E eles eram muito ricos. Eles possuíam propriedades lá em Chipre. E Barnabé, muitos acreditam que ele esteve entre os 70 quando Jesus enviou. Lembra lá em Lucas capítulo 10? Jesus teve os seus 12, enviou eles para pregarem, curarem. Depois ele reúne um grupo de 70 pessoas. Segundo a tradição cristã, Barnabé fez parte desse grupo. Ele estava entre os 70. Então eu creio que ele estava naquele momento onde Jesus começou o seu ministério terreno. Jesus estava aqui ministrando, curando, pregando. E Barnabé um dia se encontrou com Jesus, reconheceu nele a presença do Filho de Deus. Foi transformado, nasceu de novo. Experimentou aquele mover de Deus por meio dele, curando enfermos. Ele pôde expulsar demônios em nome de Jesus, pôde pregar a palavra de Deus. E quando Jesus recebe novamente os 70, muito alegres, falando que até os espíritos imundos se submetiam ao nome dele, Jesus fala: olha, não se alegrem por causa disso, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro dos céus. E ele participou de toda a história da fundação da igreja. E esse homem chega um dia onde ele vê o mover de Deus, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Atos capítulo 2. Os 120 estavam no cenáculo, eu creio que ele era um dos 120 que estavam ali. E o Espírito Santo veio, as pessoas foram cheias com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Pedro se levanta, ele vai explicar à população o que está acontecendo. E ele participando de tudo aquilo. A igreja se forma, ele vê aquelas 3.000 pessoas serem convertidas. E ele vê que os irmãos estão precisando de alguma ajuda. Muitos estavam vendendo o que tinham para repartir entre si. O grupo dos primeiros cristãos, eles queriam viver em tal unidade que eles se reuniam, cada um dava tudo o que tinha, vendia o que tinha, casa, terreno, bens, colocavam ao pé dos apóstolos, aos pés deles, e repartiam entre si. E Barnabé, sendo um homem rico, um homem de propriedades, Chipre era uma região muito valorizada, ainda é até hoje. Ele vende aquilo que ele herdou dos seus pais e entrega, versículo 37, 4:37. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Aqui, nós já começamos a ver a primeira lição sobre Barnabé. Esse homem que foi apelidado tão carinhosamente de José para Barnabé, o encorajador. E a gente vai descobrindo aos poucos por que ele ganhou esse nome. Por que Barnabé? Por que encorajador? Quais atitudes que levaram ele a herdar esse apelido tão carinhoso e tão reconhecedor? Ele entrega aos apóstolos aquilo que ele tinha. E ele é citado
porque a propriedade que ele vendeu tinha um valor tão alto, que aquilo ali foi considerado um ato assim divino. Alguém que possui uma propriedade tão valiosa, vendeu aquilo e entregou em prol dos irmãos. Ele investiu naquela obra. Ele estava demonstrando a sua primeira qualidade. Ele era alguém desprendido. Ele era alguém generoso. Ele era alguém que não tinha aquilo que o pastor falou, a vontade de acumular tesouros terrenos. Ele sabia que o tesouro maior que ele podia acumular era no céu. Então ele sabia que se ele vendesse a propriedade que ele tinha e entregasse ali a igreja que estava começando em Jerusalém, ele ia investir na vida de muitas pessoas. Ele ia encorajar muitas pessoas. Aquele ato dele de sacrifício, de generosidade, de liberalidade, foi o que usou para encorajar os apóstolos, a encorajar a igreja no começo, para que outros fizessem a mesma coisa. E ele demonstrou que ele não tinha apego a coisas terrenas. Ele demonstrou que ele usava seus recursos financeiros, ele usava suas posses e o que ele tinha para investir na vida de outros. Pois ele não ia usufruir, eu creio que nem de 10% daquilo que ele ofertou. Mas ele sabia que os irmãos de Jerusalém, os irmãos daquela igreja, eles iam colher muitas coisas por meio dessa oferta que ele deu. Então esse homem que ganhou o título de o encorajador, aquela pessoa que encoraja, que motiva, que traz ânimo, ele nos ensina que se eu quero fazer a diferença na vida de outras pessoas, eu não posso estar apegado a meus bens materiais a tal ponto de não querer investir nada na vida delas. Eu tenho que estar disposto a colocar a mão no bolso e algumas vezes dizer: meu irmão, o que você está precisando? Está desempregado? Conseguiu pagar a conta da luz esse mês, a conta da água? Não conseguiu? Eu te dou uma força, eu te dou uma ajuda. Você vê que aquela pessoa que chegou na célula nessa semana, uma pessoa faminta por Deus, uma pessoa que tem vontade de aprender, uma pessoa que quer estudar a palavra de Deus, mas ela não tem uma Bíblia, oferte para ela uma Bíblia. Uma Bíblia custa hoje R$20. Faça como Barnabé, use um pouco dos seus recursos financeiros para abençoar alguém, para investir naquela pessoa, para que aquela pessoa possa se aproximar de Deus. Oferte um CD com uma mensagem, com uma pregação. Ajude essa pessoa a fazer uma faculdade, a fazer um curso. Eu tive a graça de Deus de muitas pessoas investirem na minha vida. Já ganhei vários cursos de presente, e retiros, e seminários. Se você puder, faça isso. Eu sou muito grato às pessoas que me abençoaram. Tive experiências com Deus nesses momentos. E com certeza, o galardão delas está reservado, por meio dessa bênção que elas deram a mim, a minha família. E quando você faz aquilo que Barnabé fez, entregar um pouco dos seus recursos para ajudar outras pessoas, elas vão se lembrar de você. E a igreja vai crescendo. A igreja vai se estabelecendo. E de repente, em Atos capítulo 9, depois que a igreja já tem milhares de pessoas, já tem aproximadamente 8.000 pessoas, um homem conhecido como perseguidor da igreja, Saulo, ele tem um encontro com Jesus, se converte, ele tem uma experiência na estrada de Damasco, onde Jesus aparece a ele, se revela como o Filho de Deus. Paulo fica 3 dias cego. Ananias vai até ele, ministra a cura dele, batiza Saulo. E assim que Saulo é curado, ele já começa a pregar, ele já começa a anunciar a mensagem de transformação, falando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias. Então ele se converteu, e já em seguida, alguns dias ali depois que ele se converte, ele já começa a pregar na cidade de Damasco. Paulo, com aquele fogo todo, ele já era um homem que já tinha muito zelo por Deus, mas na direção errada. Ele usava o zelo que ele possuía para perseguir e matar os cristãos, pois ele achava que isso era o correto. Ele pega todo esse zelo e direciona para o lugar correto, que é Jesus. E ele começa a pregar. Mas ele prega de tal forma que as pessoas começam a ficar desconfiadas. Mas como esse homem que há alguns dias atrás perseguia a igreja, agora está junto deles? E os próprios irmãos na fé tinham medo de Paulo. As pessoas viram aquele homem, o perseguidor da igreja, que por meio dele muitas pessoas foram mortas, dizendo que viu Jesus.
Alguns acreditam e outros não acreditam. E os judeus procuram matar Paulo porque ele abandonou a sua religião. Então, enquanto eles se reúnem para matar Paulo, os cristãos que estão abrigando Paulo na casa deles falam: Paulo, você vai ter que fugir da cidade hoje. Por quê? Porque eles estão tentando matar você. Vamos pegar você, vamos colocar num cesto e vamos descer você pelo muro. Paulo desce pelo muro e foge. Daquele lugar ele vai para a Arábia Saudita e fica ali alguns anos. Depois ele volta até Damasco, prega mais um pouco. Depois ele vai para Tarso. E ele vai até Jerusalém porque ele quer contar aos apóstolos aquilo que aconteceu com ele. E quando ele chega lá, os próprios apóstolos ficam meio receosos de recebê-lo. Mas uma pessoa olha para a história dele, se interessa por ele e diz: não, o que esse camarada está falando é verdade. Barnabé chega até Saulo, ouve a história dele, demonstra interesse por ele. Muitas pessoas estão carentes de atenção. Deus agiu na vida delas, Deus está operando na vida delas, mas elas precisam de alguém para direcioná-las, de alguém que vai dar atenção a elas, para orientá-las e mostrá-las qual caminho seguir. E Barnabé faz isso com Paulo. Ele ouve Paulo, escuta o testemunho dele, ele vê que é verdadeiro e ele tenta aproximar Paulo dos apóstolos. Além da atenção que ele deu, que nós devemos dar, toda pessoa precisa de atenção, apreciação e afirmação. Ela quer que você possa ouvi-la, que você possa afirmá-la como pessoa, você possa apreciá-la como uma pessoa que foi criada por Deus, que tem dons e talentos e potencial. E Barnabé fez isso com Paulo. Paulo, Deus fez uma obra na sua vida. Paulo, aquilo que Jesus fez em você, você precisa contar aos outros. Ele encorajou, ele afirmou a experiência de Paulo com Cristo. Ele apreciou ali o testemunho dele. Ele queria compartilhar aquilo com os apóstolos. Então ele intermedia. Não é fácil para a pessoa nova, a pessoa que está chegando na igreja, a pessoa que veio de fora, ser integrada. Mas Barnabé se esforçou para que houvesse uma integração. Você quer fazer a diferença na vida de uma pessoa? Quando você vê alguém chegando até nós aqui, uma primeira vez, algum visitante, quando você se aproxima dessa pessoa, se apresenta, pega um outro irmão, apresenta junto com você e tenta integrar essa pessoa, você está encorajando aquele irmão novo que está chegando. Você está facilitando o acesso dele à família. E era isso que Barnabé estava tentando fazer, facilitar o acesso de Paulo no círculo de relacionamento da igreja. Então, quando você ver alguém que está aqui pela primeira vez, alguém que se batizou recentemente, aproxime-se dessa pessoa, dê atenção a ela, dê afirmação a ela, dê apreciação a ela. Faça um pouco daquilo que Barnabé fez e com certeza você nunca mais será esquecido na memória dessa pessoa. Você vai marcar a vida dessa pessoa. Você vai fazer a diferença no coração dela. Então, por meio de Barnabé, Saulo é introduzido na igreja de Jerusalém. Mas ele continua com aquela paixão, com aquele fogo, mesmo depois de alguns anos da sua conversão. E ele começa a pregar, mas ele prega com tal veemência que as pessoas começam a ficar incomodadas, os judeus helenistas, e procuram organizar algo para matar Paulo também. E ele fala, lá em Atos 20 mais ou menos, que ele, avisado por visão, Jesus aparece a ele enquanto ele estava orando no templo, lá em Jerusalém, e fala: Paulo, saia da cidade porque as pessoas não querem ouvir o seu testemunho. Então ele sai, é enviado pelos apóstolos para Tarso, e fica mais alguns anos lá, na casa dele. Então aquele homem que se converteu, que ficou algum tempo refugiado na Arábia, voltou, participou com a igreja em Jerusalém, foi integrado. Pela sua veemência, pela sua paixão, pela pregação, pelo testemunho, ele arranjou alguma confusão, que o pessoal teve que mandar ele para a cidade natal dele. E ficou lá algum tempo esquecido. E Barnabé continuou em Jerusalém. Enquanto ele estava em Jerusalém, um mover de Deus atingiu a cidade de Antioquia. E pessoas que não eram judeus começaram a se converter. Os apóstolos falaram: vamos separar um homem que seja bom, cheio de fé e do Espírito Santo para ir até aquele lugar.
e confirmar, consolidar e firmar na fé aqueles novos convertidos. Quem nós vamos escolher? Quem é que tem esse perfil de firmar alguém, de encorajar alguém, de estabelecer a pessoa no caminho de Deus? E todos foram unânimes. Barnabé. E Barnabé é escolhido. E assim que ele vai a Antioquia, no meio do caminho ele se lembra de uma pessoa. De quem que ele se lembra? De Paulo. Ele vai até a cidade de Paulo. Alguns anos depois, pelo menos 3 anos depois, bate na porta de Paulo. Paulo atende e fala: irmão Paulo, estou aqui para fazer um desafio a você. Eu lembro como você pregava, eu lembro como você anunciava o seu testemunho, como você falava da palavra de Deus. Eu estou aqui para dar uma nova oportunidade a você. Você quer me acompanhar? Eu estou indo até a cidade vizinha ali em Antioquia, pois um mover de Deus atingiu aquela cidade, um avivamento. Pessoas estão se convertendo em massa, pessoas que não são nem judeus. Ele dá uma nova chance a Paulo e reaviva o chamado dele. Então, além de Barnabé ser uma pessoa que investe os seus recursos em outros para que eles cresçam, além de ser uma pessoa que acredita na mudança que pessoas podem experimentar depois que Jesus entra na sua vida, ele viu que Paulo mudou, que Paulo não era alguém infiltrado na igreja. Ele viu: não, Paulo mudou, pois eu acredito em um Deus que transforma. Quantas vezes a gente fica dizendo: não, esse camarada aí não mudou. Que? Ele mudar de vida? Difícil, quase impossível. Mas nós temos um Jesus que transforma vidas. Nós temos um Jesus que permite um novo nascimento. E se uma pessoa nasce de novo, a vida dela é nova, é transformada. Isso que Paulo experimentou, Barnabé reconheceu. Ele acreditou na mudança que ocorreu em Paulo. E mesmo depois de Paulo criar uma certa confusão em Jerusalém pela sua forma de pregar, ser mandado embora, ser colocado de escanteio, de lado, Barnabé se lembra de Paulo, vai até a casa dele, chama ele para que ele reacenda o seu chamado. Sempre que você procura reacender o chamado de alguém, sempre que você procura valorizar o potencial que uma pessoa tem, os dons que ela tem, os talentos naturais que Deus deu a essa pessoa, e fala: meu irmão, não é porque você fracassou no passado, não é porque você não teve sucesso no passado, ministrando a Deus, na sua empresa, na sua família, usando o seu dom e o seu talento, que você precisa ficar trancado dentro de casa. Vamos, há uma nova chance, há uma nova oportunidade. Temos um Deus que as suas misericórdias se renovam dia após dia. Se as misericórdias de Deus se renovam dia após dia, você pode experimentar um renovo no seu chamado, um renovo nos seus dons, um renovo no seu ministério. E aquele seu fracasso do passado não precisa mais amarrar e impedir você de ir para frente. Então os dois vão juntos até Antioquia e passam um ano inteiro ministrando e ensinando a palavra de Deus. E o interessante é que Paulo vai se envolvendo. Ele vai se envolvendo. E aquele homem que era exagerado na sua fala, ao ponto de criar confusão, lá em Antioquia ele é discipulado, mentoreado por Barnabé. E ele começa a crescer. Ele começa a ter oportunidades. Deus começa a usar a vida de Paulo. Pessoas começam a ser curadas, milagres começam a acontecer. E quando você lê até a metade do livro de Atos, você vê a referência assim: Barnabé e Paulo foram a tal lugar, e Barnabé e Paulo fizeram isso, e Barnabé e Paulo fizeram aquilo. Mas a partir da metade do livro de Atos, você vê uma inversão. E Paulo e Barnabé foram a tal lugar, e Paulo e Barnabé fizeram isso e aquilo. Barnabé reconheceu o potencial de Paulo a tal ponto de, com o tempo, e oferecendo a ele um lugar de proeminência. Quando você tem um discípulo, quando você tem alguém que você está ensinando, você deve se alegrar com o potencial que ele possui e com o progresso que ele vai demonstrar. E não se sentir ameaçado. Porque imagina você discipular alguém, você ensinar alguém, você investir na vida de alguém, que lá na frente vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Uma pessoa que vai abalar esse mundo com a palavra de Deus. Ou você vai incentivar uma pessoa a seguir o seu caminho profissional, e lá na frente ela vai ser um profissional de muito sucesso, na mesma área que a sua.
Mas ela vai ser muito grata a você porque você incentivou, você direcionou essa pessoa. E quanto mais você tem essa habilidade de direcionar pessoas, se alegrar com o progresso delas, e não se sentir ameaçado, mais pessoas Deus vai concedendo a você, e você vai se tornando uma pessoa multiplicadora de líderes. Uma pessoa onde você vai multiplicar a sua capacidade de liderança. O seu ministério vai crescer muito, a sua célula vai crescer muito, porque você não quer fazer tudo sozinho, você dá espaço às pessoas, para que as pessoas ministrem, para que as pessoas falem, para que as pessoas orem, e elas vão crescendo. E chega um ponto onde o ministério delas cresce mais do que o seu, e não é para você ficar triste, ficar deprimido, é para ficar alegre, pois Deus usou a sua vida para levantar aquele irmão e aquela irmã. E eu creio que você pode ser um instrumento de bênção. Eu creio que você pode mudar o destino de pessoas, e pessoas podem chamar você assim: não, olha, aquele irmão, ele é um encorajador. Eu chego perto dele, eu chego perto dela, em vez de ficar para baixo, eu saio dali animado, eu saio dali encorajado, eu saio dali querendo quebrar tudo, querendo fazer a obra de Deus, querendo abençoar minha família, querendo ver a prosperidade de Deus na minha empresa. Aquela pessoa põe você para cima. Isso é um dom divino. E você pode ser essa pessoa. Pessoas assim têm muitos amigos, pessoas assim influenciam muitas pessoas, pois ninguém gosta de ficar perto de alguém que te põe para baixo, alguém que sempre menospreza o que você fez, sempre diz assim: não, acho que isso aí é muito para ti, não, acho que tu não devia tentar isso aí, fica aí no teu cantinho, viva a sua mediocridade. Mas pessoas que encorajam, pessoas que fazem a diferença, elas querem ver o seu próximo maior do que elas mesmas. O nosso sucesso como líderes e pastores é ver seu sucesso. Se você crescer, se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus muito maior do que nós vamos ficar muito felizes. Pois nós estamos aqui para direcionar você, incentivar você, para que você seja um homem ou uma mulher de sucesso em todas as áreas da sua vida. Nós não queremos ficar tristes: nossa, aquele irmão lá prosperou mais do que eu. Não, glória a Deus, pois Deus vai usar a sua vida para investir na obra dele. Nós temos que ver as pessoas como diamantes que precisam ser lapidados. E alguns desses diamantes vão ser muito mais valiosos do que nós mesmos. Ele foi incentivando Paulo, ele foi dando oportunidade a ele. E no meio do caminho, ele permite que o seu primo, João Marcos, você sabe o livro de Marcos? Foi escrito por João Marcos. Ele era primo de Barnabé. Ele viu Paulo crescer. Ele viu Paulo se envolver com a obra de Deus. Ele chama para perto dele um jovem que era adolescente, João Marcos. Marcos escreveu o seu livro com base nos relatos de Pedro. No final da vida de Pedro, Marcos foi assessor de Pedro, e possivelmente aquilo que você lê no livro de Marcos foi ditado por Pedro. E ele convida esse jovem para fazer parte da equipe. Então Barnabé, Paulo e João Marcos agora vão para uma viagem missionária, vão se envolver com o trabalho de Deus, estabelecer igrejas, fundar igrejas. Mas eles chegam num lugar, na Panfilha, que aquele jovem Marcos, ele deserda, ele dá no pé, ele não aguentou o tranco, e aquele jovem ele foge. E Paulo fica extremamente indignado. Paulo tinha um temperamento colérico, então ele não admitia que pessoas deixassem um trabalho no meio do caminho, ele não admitia que as pessoas não tivessem uma produtividade suficiente ao padrão dele. E Barnabé, numa próxima viagem, fala: Paulo, eu quero dar uma outra chance para o João Marcos. E Paulo não aceita aquilo. Há uma discordância entre eles, eles se dividem. Barnabé volta para a ilha de Chipre com João Marcos. Paulo sai com Silas para seguir a sua segunda viagem missionária. Mas Barnabé diz assim: eu investi na vida de Paulo, ele cresceu, Deus honrou a vida dele, e agora eu vou investir na vida de outro jovem, vou dar uma outra chance. Quando você dá novas chances às pessoas, com certeza você vai marcar a história daquela pessoa. Não é porque a pessoa errou uma vez, duas vezes,
nós devemos menosprezá-la. Mas nós devemos dar novas chances, assim como Deus nos dá novas chances dia após dia. E aquele jovem que saiu com Barnabé, a partir dali você não encontra mais o nome de Barnabé no livro de Atos. Ele abriu mão de estar com um homem proeminente como Paulo, para seguir um caminho que Deus orientava ele, que era investir na vida de outro jovem. Ele foi até Chipre. Enquanto ele pregava numa sinagoga contra a tradição, ele foi arrastado para fora, foi apedrejado e morto. Seu primo João Marcos enterrou o corpo de Barnabé numa caverna em Chipre. E no ano de 1485, o túmulo dele foi descoberto. E hoje, se você vai a Chipre, tem uma capela, a capela de Barnabé. Mas aquele jovem que tinha desistido, tinha largado o seu chamado, abandonado Paulo, lá na frente, o próprio Paulo fala assim dele. Em 1 Pedro, em Timóteo 4,11, registra que Marcos é solicitado por Paulo a Timóteo. Paulo fala assim, lá no final da sua vida: olha, tragam-me João Marcos, porque ele me é muito útil. E ele reconhece que aquilo que Barnabé fez foi o melhor. De não desistir de João Marcos e investir na vida dele, para que ele tivesse uma nova chance, uma nova oportunidade. E ele ajudou o apóstolo Paulo no fim da sua vida, ajudou o apóstolo Pedro e ainda escreveu mais um livro, mais um evangelho. A sua vida faz a diferença. Você pode marcar pessoas para sempre. Você pode ter pessoas que vão ser gratas a você até a eternidade. Porque um dia você meteu a mão no seu bolso, você supriu aquela necessidade que ela precisava. Você disse: você precisa crescer, eu vou ajudar você, eu vou investir em você. Você creu que ela experimentou uma mudança de vida. Você facilitou a integração dela na igreja, num grupo familiar, numa célula. Você chamou ela de novo depois que ela fracassou. Você permitiu que ela crescesse junto com você. Quando você viu essa pessoa crescer mais do que você, em vez de você ficar triste, ressentido, você se alegrou com ela. E quando você deu novas chances. Eu convido você a baixar sua cabeça nesse instante. Você deve estar falando assim: mas pastor, ninguém nunca fez isso por mim. Ninguém nunca investiu na minha vida. Ninguém nunca me valorizou. Por que eu tenho que fazer isso por outros? Jesus foi o maior investimento na sua vida, feito pelo próprio Pai, transformando você, dando uma nova vida a você. E mesmo que você não tenha vivido num contexto de encorajamento, de incentivo, seus pais sempre humilharam você, sempre colocaram você para baixo. Mas saiba que tudo aquilo que você não conquistou porque não foi encorajado, Deus vai restaurar e restituir a você enquanto você encoraja outros. Aquilo que você não alcançou na sua vida porque você não recebeu um incentivo apropriado, enquanto você decide investir a sua vida na vida de outro, na vida de outra pessoa, de outra mulher, de outro homem, Deus vai restituir a você tudo aquilo que era para você ter conquistado e não conquistou, porque faltou alguém ali do seu lado estimulando, incentivando, encorajando, orando por você. Mas eu profetizo que em nome de Jesus, a cada ato e a cada atitude que você semear na vida de alguém, seja na sua célula, no seu ministério, na igreja, você vai ser retribuído por Deus, proporcionalmente também. Você vai ver que enquanto aquela pessoa cresce, você também cresce. Enquanto ela se desenvolve, você se desenvolve também. E você vai ser muito grato a Deus, porque Ele tocou na sua vida e está tocando na vida de outra pessoa. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos dê essa visão que deu a Barnabé. Uma visão que prefere investir nas outras pessoas, acumular terrenos, riquezas e propriedades nessa terra. Deus, uma visão que reconhece a ação do Senhor transformadora, mesmo em pessoas que nós acharíamos impossível uma mudança de vida, o Senhor sabe que é possível. Deus, dá essa visão a nós. Deus, que ao olharmos para alguém, nossa visão não seja do que a pessoa é, mas seja daquilo que ela vai ser por meio do poder do Espírito Santo. Nos dá essa visão, Senhor. Unge nossos olhos com Teu colírio santo, para que sempre que olharmos a alguém, a gente veja o potencial que aquela pessoa tem nas Tuas mãos. Nos dá essa visão, Senhor.
Faz de nós pessoas multiplicadoras, pessoas que vão oportunizar a cada pessoa que está ao nosso redor para crescer, para se desenvolver, para crescer em Deus em nome de Jesus. E Senhor, abençoa cada líder de célula, de ministério aqui, cada futuro líder, que eles tenham esse poder do Senhor de encorajar e motivar as pessoas, de trazer ânimo a elas. Deus, que o homem encoraje a sua esposa, que a esposa encoraje o seu marido, que os pais encorajem os seus filhos a seguir o caminho de Deus, que os filhos, cada um incentive os seus irmãos a estarem firmes no caminho do Senhor em nome de Jesus, e que isso frutifique, Deus, no meio deles, que eles experimentem, Deus, a Tua graça e a Tua bênção trazendo transformação na vida deles, em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos cantar novamente aquela música, Vem Sobre Mim. E creia que você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Creia que você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode, que você tem tudo que a Bíblia diz que você tem. Pois assim você vai conseguir compartilhar isso com outro. E você só vai ser feliz em encontrar o prazer verdadeiro nessa vida quando você investir a sua vida em outra vida. E aquela pessoa vai ser grata a Deus por você, e você vai ser muito grato a Deus por aquilo que você vai sentir e experimentar. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.